eu vou fazer o seguinte. Eu volto com vocês na sequência, enquanto a gente aguarda mais informações que possam eventualmente vir da Casa Branca. A gente vai passar agora na sequência por o que acontece na sequência se a Casa Branca não entra no confronto. Existe uma discussão quanto à capacidade de mísseis de Israel e a capacidade de mísseis do Irã, num conflito que é primariamente tomado pelo combate aéreo. Enquanto a gente aguarda mais atualizações, eu vou passar com vocês pela nossa apuração a respeito do assunto. A gente começa resgatando as publicações do presidente americano Donald Trump ontem, ou melhor dizendo, a gente tem publicações mais recentes, aí está então. Essas são as publicações de Donald Trump ontem. Ele falou rendição incondicional, nós sabemos exatamente onde está o líder supremo, ele é um alvo fácil, mas está salvo onde ele está, não iremos eliminá-lo, matar pelo menos não por agora. Ainda Trump falou, isso são as publicações dele de ontem, que a gente cobriu aqui no programa, mas resgato elas para a gente seguir com a posição americana enquanto Trump, nesse segundo, se reúne com conselheiros. Nós agora temos completo e total controle dos céus sobre o Irã. Foram algumas das publicações do presidente americano anteriormente. Enquanto isso acontece, a gente aguarda para descobrir o que acontece quanto a se os Estados Unidos entram ou não na guerra. Mas o fato é que, para que o Irã, melhor dizendo, para que Israel alcance todos os seus objetivos militares nesse confronto, seria necessário, em tese, que houvesse participação dos Estados Unidos. Assim como a gente explorou ontem, isso é até por causa da condição de algumas usinas nucleares, por exemplo, a localização em Fordow, onde seria necessário uma bomba bunker buster dos Estados Unidos que pudesse penetrar fundo nas montanhas e quebrar, então, o bloqueio natural mesmo que existe ali nessa instalação subterrânea quanto ao enriquecimento de urânio. Então, enquanto isso não acontece, existe uma questão de por quanto tempo isso pode ser mantido e uma questão também de quem tem mais munição. Afinal de contas, é uma questão de interceptação aérea e de defesas que podem ir para um lado ou para o outro. Se falta munição, bem, uma guerra que é travada com mísseis acaba ficando meio complicada para qualquer um dos lados. Nessa toada, a gente pode voltar com as imagens de mais cedo da IDF e eu vou passar com vocês pela nossa apuração quanto à quantidade, então, de munição de cada lado. E tem algumas questões conflitantes a respeito do assunto. Alguns especialistas dizem uma coisa, outros dizem outra. Alguns dizem que Israel teria as condições, com apoio americano, de ter interceptação aérea para a sequência do conflito e ganhar do Irã a quantidade de mísseis, em especial com ataques destruindo defesas iranianas ainda no solo. Outras análises, outros especialistas falam que é o contrário, que Israel poderia então ficar sem munição para conter todos os mísseis do Irã e que, se não houver uma intervenção americana acontecendo em breve, poderia ser um cenário que, no longo prazo, ficaria mais complicado para Israel. A gente vai passar pelas diferentes perspectivas e entender as duas, conforme juntos a gente tenta navegar esse cenário complexo internacional. Muito bem. Então, o Institute for the Study of War, que é um centro de estudos em Washington que acompanha uma série de conflitos e foi uma fonte também muito preciosa para a imprensa quando a gente falava do início da guerra na Ucrânia lá atrás, em 2022. Ele traz os seguintes dados. No domingo foram 2 ondas de foguetes, na segunda cerca de mais 40 mísseis e na terça-feira 20 mísseis. Hoje a gente teve, então, 60 aviões atingindo pelo menos 20 alvos nucleares, segundo foi divulgado. Você acompanhou aqui em tempo real, minutos atrás, pelas Forças de Defesa de Israel. A gente tem a confirmação da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU que 2 fábricas iranianas ligadas ao programa nuclear do Irã foram atingidas. Como a gente disse, para a coisa se desdobrar, o Irã, na sequência disso, e para atingir todos os objetivos militares, Israel precisaria essencialmente do apoio militar americano. Uma das situações aí é a seguinte: o New York Post publicou uma matéria hoje mais cedo consultando uma série de analistas e replicando esses dados do Institute for the Study of War. O New York Post é um jornal de matiz conservadora nos Estados Unidos, um jornal muito tradicional, hoje é da família do Rupert Murdoch, mesmo dono da Fox News, mas chegou a ser fundado lá atrás por um dos pais fundadores da América, o Alexander Hamilton. Então eles compilaram analistas dizendo que o Irã está ficando sem munição e sem lançadores de foguetes enquanto tenta se manter à altura de ficar contra-atacando Israel. Isso é o que especialistas disseram então ao New York Post hoje mais cedo. Eles dizem o seguinte: antes do conflito atual começar, oficiais de Israel e dos Estados Unidos estimavam que o arsenal de mísseis iraniano era de cerca de 2.000, e nem todos eles eram capazes de chegar a Israel, de acordo então também com o Institute for the Study of War. E o número provavelmente ficou muito menor com os ataques repetidos de Israel, os ataques aéreos.
As forças de defesa de Israel estimam que cerca de 40% dos lançadores de mísseis balísticos do Irã foram destruídos desde que Israel começou a bombardear, então, na sexta-feira. Israel também diz que mais de 70% dos mísseis de defesa aérea do Irã foram eliminados, o que elimina ou aleija a capacidade de Teherã de manter as suas facilidades, as suas instalações militares de sofrerem mais dano. Isso é o que analistas disseram ao New York Post. Eles citaram também fontes anônimas falando então a respeito desse assunto. Isso é o que disseram alguns especialistas, mas isso também não é um debate com unanimidade, porque para entender isso a gente também busca entender o cenário das defesas aéreas de Israel. A gente pode passar por isso para entender de uma perspectiva diferente. São essencialmente 4 os sistemas de defesa aéreos de Israel. É um sistema multicamada que tem se provado muito, muito eficiente. Eu tenho aqui a apuração, pedi que a nossa equipe reunisse, e isso vem das próprias forças de defesa de Israel. Cerca de 90% dos mísseis disparados pelo Irã foram interceptados, até mais que isso, se for pegar no detalhe, pelo menos com dados que foram divulgados até ontem, dos 370 mísseis enviados pelo Irã contra Israel, apenas 30 chegaram a atingir o solo, e esses são os números oficiais divulgados pelo governo israelense até agora. 90% dos mísseis iranianos interceptados. É um sistema multicamada que funciona basicamente com cada camada tem um alcance menor. Eu vou passar agora pelas 4 camadas. Então, é o sistema Arrow 3, Arrow significa flash em inglês, que é o sistema de longo alcance. Esse é capaz de chegar até partes do Irã, mísseis que podem interceptar em longo alcance. E esse normalmente é o sistema utilizado para os mísseis mais poderosos do Irã e também para os mísseis que vêm dos Houthis no Iêmen, na ponta da Península Arábica. Tem a versão antiga do sistema Arrow 3, que é o Arrow 2, flecha 2, então, que tem um alcance muito menor, mais perto de Israel. Depois tem o estilingue de Davi, até uma referência, faz uma brincadeira com a história de Davi e Golias, que é um outro sistema de defesa, de baterias de defesa antiaérea mais perto de Israel. E aí, lá perto, nas fronteiras de Israel mesmo, tem o famoso Domo de Ferro. São essas 4 camadas de sistemas de defesa. Enquanto especialistas disseram ao New York Post que Israel está numa posição de conseguir ter mais mísseis que o Irã, com o fato de que os bombardeios israelenses podem eliminar, ainda no solo, muitas das forças iranianas, existe uma outra perspectiva. Outros oficiais disseram ao Wall Street Journal que, na verdade, a depender da escala dos ataques iranianos e da velocidade, pode ser que, sem mais apoio americano, envolvimento americano nesse conflito, esses sistemas de Israel fiquem menos e menos capazes de revidar com munição. Então existe um debate quanto às munições e essa queda de braço de quem consegue ficar por mais tempo, então, resistindo nesse conflito feito à ponte aérea. Esse é um dos pontos a respeito do assunto. Quem pode ficar com mais munição para um conflito que essencialmente é feito por aviões e mísseis? Ponto 1. Enquanto a gente aguarda que os Estados Unidos deem uma posição clara a respeito de envolvimento nesse conflito, enquanto a gente está conversando, o Trump está se reunindo com o seu gabinete de conselheiros. Se ele tiver um pronunciamento, a gente vai entrar com tradução simultânea. A nossa equipe está de olho aqui para ver se o presidente americano se pronuncia à imprensa. Existem alguns outros fatores para a gente observar enquanto a gente fica nesse tic-tac para ver se sai então a posição americana a respeito do assunto. Independentemente do que aconteça na sequência, se Israel vai seguir para uma queda completa do regime, uma suposta queda do regime, vai seguir atacando até neutralizar completamente o Irã, se isso será ou não possível, existe uma outra nuance que está no meio do caminho, que é a questão do alto círculo de liderança iraniano, e a gente falou sobre isso anteriormente. Houve uma excelente entrevista feita pelo Tenente Coronel Sargi Sangari. Eu fiz por telefone ainda no primeiro dia do conflito e também está disponível aqui no canal. É só procurar aqui nos cortes que você vai encontrar. Ele, que nasceu no Irã e lutou no exército americano por cerca de 20 anos, ficou 6 anos continuamente trabalhando no Oriente Médio como militar. E ele falava que é uma questão de que os quadros mais antigos, aqueles que participaram da revolução com o regime iraniano, estão mais e mais, gradualmente, falecendo, sendo eliminados ao longo desse conflito. A gente viu uma série de altos líderes, é estimado que eles cheguem a 27 ou 30, depende da fonte, mas que dezenas, pelo menos, de altos líderes do regime iraniano tenham sido eliminados até esse ponto no conflito. Isso traz uma perspectiva interessante, segundo a análise dele que a gente veiculou aqui na sexta-feira. Era de que líderes mais jovens vão estar assumindo postos, vão ter que ser promovidos para os postos de comando,
E, emblematicamente, isso pode deixar o Ali Khamenei, o Ayatollah, o líder supremo religioso, então, da teocracia islâmica, numa posição onde ele se veja cercado de quadros mais jovens, que não passaram pela revolução, que podem estar não tão dispostos quanto os revolucionários da primeira geração a lidarem com repressão, a lidarem com o regime iraniano na linha dura. De forma emblemática, uma das atualizações que a gente teve ontem foi que 2 chefes do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas foram eliminados no período de 4 dias. Então, foi eliminado o que estava na posição logo no início do conflito, foi substituído 4 dias depois, foi eliminado, então, o novo que assumiu o cargo. Com as coisas acontecendo nessa taxa, é muito difícil ter estabilidade organizacional e a capacidade de se organizar rapidamente. Afinal de contas, uma mudança na liderança tende a causar o tipo de impacto que a gente está, ora, discutindo. É um dos pontos para a gente observar enquanto isso se desdobra. Mesmo que não haja uma eliminação completa das capacidades do regime, e novamente, para que isso aconteça, por exemplo, na instalação nuclear de Fordow, mas também em outros alvos, seria necessário o envolvimento americano se Israel vai cumprir o que diz que vai cumprir com essa ofensiva. Já há uma vitória militar nesse aspecto, uma alteração na liderança, e enquanto isso, se a gente fala de uma TV iraniana hackeada, a operação acontece também no fronte midiático, onde existe uma movimentação de fazer com que o povo que vive sob a tirania do regime islâmico também se revolte e também haja essa agitação interna, ao mesmo tempo em que há os ataques no fronte militar. São 2 dos pontos, então, que a gente observou agora, enquanto a gente continua vendo os desdobramentos do conflito. Ficamos de olho se quem vai ter mais munição para continuar assim antes da entrada dos Estados Unidos. O segundo ponto, existe uma alteração na liderança interna, e enquanto os Estados Unidos não entram, pelo menos nesse aspecto, existe um cumprimento dos objetivos militares israelenses. Ainda eu quero passar com vocês pelo seguinte, na sequência a gente vai colocar um mapa que eu pedi para nossa produção na tela, e vocês veem aí uma captura de tela com um quadrado vermelho no qual a gente destaca o Estreito de Hormuz. Se os Estados Unidos vão ou não entrar no conflito, existe agora uma situação onde a gente pesa a queda de braço da munição, mas um interesse americano crucial por ali fica também em disputa. Esse quadrado vermelho fica no Estreito de Hormuz, logo abaixo do Irã. É um pequeno estreito, como o nome já indica, onde muito do comércio de petróleo global transita. E isso inclui importações que vão para os Estados Unidos. Essa dependência reduziu em anos recentes, e a gente abordou isso conforme a gente cobriu a pauta recentemente, mas a gente tem o seguinte, isso é uma publicação atualizada, publicada em junho agora, dias atrás, 16 de junho, então na segunda-feira, a respeito do assunto. Isso é da própria Agência de Energia dos Estados Unidos, agência governamental que lida com energia nos Estados Unidos. Em meio ao conflito regional, o Estreito de Hormuz permanece um ponto crítico de petróleo. Um ponto crítico de petróleo. Isso é o que diz, então, essa fonte do governo dos Estados Unidos, que basicamente fala sobre o volume de barris de petróleo. Eu sempre me confundo, pessoal. Depois vocês deixam aí qual que é o correto, se é barris ou barris. Se eu falei alguma bobagem, vocês me dão uma correção. Mas, basicamente, o que a página do governo americano está dizendo é que milhões de barris de petróleo passam todos os dias, então, no Estreito de Hormuz e que ele segue um ponto crítico desse comércio. Caso haja, com a escalada da retórica americana, algum tipo de bloqueio, aí, alguma coisa que afete os interesses americanos da região, a gente pode estar diante de uma situação onde, junto da possibilidade de que falte munição a Israel, o governo americano tem alguma possibilidade de intervir. Se Trump diz que quer que todos os objetivos sejam cumpridos, que a coisa vá até o final, que agora não é o momento de falar de um cessar-fogo, essa retórica sugere que, bem, para a coisa ir até o final, para todos os objetivos serem cumpridos, isso dependeria de uma entrada dos Estados Unidos. Claro, tudo isso é especulativo no momento, mas numa crise como essa a gente segue mantendo você atualizado a respeito das diferentes perspectivas. A gente viu também em dias recentes o pronunciamento do Shah do Irã, então o príncipe herdeiro, depois que o Mohammad Reza Shah faleceu em 1980, um ano depois da Revolução de 79, o filho dele, que tem o nome do avô, Reza, o Mohammad Reza Pahlavi, era o pai, agora então é o Reza Pahlavi, que tem o nome do avô. Era o Reza Pahlavi, Mohammad Reza Pahlavi e agora novamente Reza Pahlavi. Ele se manifestou no exterior recentemente falando com um pedido de que o povo iraniano se mobilizasse, de que houvesse uma comoção interna a respeito do assunto. Esse tipo de manifestação, a operação de hackers que aconteceu com as emissoras de satélite, hoje em dia, tudo isso traz um contexto no qual a gente também vê uma movimentação de inquietação interna no Irã.
Uma das possibilidades que pode causar uma diferença nesse cenário é justamente que haja tanta inquietação interna que isso possa evoluir para protestos e que possa ter algum desdobramento nesse sentido. Então, enquanto a gente aguarda pela decisão dos Estados Unidos, Trump disse que ainda não havia sido feita, se encontra nesse instante com conselheiros, esses são alguns dos fatores que a gente monitora. Para encerrar essa conversa, eu recapitulo com vocês. Quem poderá aturar por mais tempo uma guerra que é lutada por ponte aérea? Esse é um dos fatores, enquanto alguns analistas falam que Israel vai ficar com mais munição do que o Irã, porque os ataques em solo iraniano vão eliminando ainda em solo as baterias antiaéreas e outras provisões militares do Irã. Outros analistas dizem, aqueles que falaram com o Wall Street Journal, de que entre os 4 sistemas, as 4 camadas de sistemas de defesa de Israel, eles podem ficar sem munição antes do que o Irã. Perspectivas diferentes. Enquanto isso, o círculo interno do Irã também cria uma pressão para que as coisas se resolvam com mais agilidade. Afinal de contas, 2 chefes das Forças Armadas eliminados em 4 dias dão o tom de que o círculo interno mais e mais muda, com lideranças mais novas, mais inexperientes e menos radicais que não passaram pela Revolução de 79. Terceiro ponto, os Estados Unidos ainda têm a pressão do Estreito de Hormuz, aonde passa uma parte relevante do seu petróleo, conforme dizem mesmo agências do governo americano com a publicação na segunda-feira. A inquietação interna no Irã é o 4º ponto que a gente segue observando e que pode dar o tom de a coisa continua ou não. Esses são 4 pontos que a nossa apuração reúne enquanto os Estados Unidos pesam se entram ou não no conflito. Muito bem, eu faço mais uma rodada com vocês de atualizações na sequência, mas antes disso, pessoal, para quem já assistiu ontem, quem mandou feedback falando que gostou, a gente fica muito contente. Por tempo limitado está disponível gratuitamente o documentário A Origem do Terror. Eu fui um dos roteiristas e ele aborda como, lá atrás, no século passado, a União Soviética esteve profundamente envolvida no desenvolvimento do terrorismo islâmico moderno. Como o documentário dá todos os detalhes, ele está disponível por tempo gratuito. Ele está disponível gratuitamente por tempo limitado. A gente se embola, é muita coisa na cabeça quando a gente faz essas coberturas especiais ao vivíssimo. Muito bem, o link vai estar sendo distribuído então a todo vapor aqui no chat ao vivo. Coisa de 1 minuto eu rodo o informativo para quem ainda não sabe do que se trata e a gente volta para mais atualizações ao vivo na sequência. Um instante então e a gente segue. E lembrando, se Donald Trump sai dessa coletiva, melhor dizendo, sai dessa reunião com os conselheiros e se temos ele, a gente entra com a tradução simultânea. Assista A Origem do Terror, entenda melhor o cenário todo de como a União Soviética em muito fomentou o terrorismo islâmico moderno. Continuam as atrocidades do terrorismo islâmico, desde a recente invasão repleta de violência contra civis realizada pelo Hamas em Israel. Há décadas de atentados e milhares de mortos. Mas quando disparou no final da década de 1960, o terrorismo islâmico moderno não surgiu naturalmente. Foi um produto do movimento comunista internacional sob a liderança da KGB, o Serviço de Inteligência da União Soviética. Qual a fonte disso? Essa é a confissão do tenente-general Ion Mihai Pachepa, o desertor de mais alta patente a sair do bloco soviético. Ele era o líder do Serviço de Inteligência Estrangeira da Romênia comunista e comandava operações de desinformação. Mais tarde, ele desertou e fugiu para os Estados Unidos. As denúncias dele sobre seu tempo no aparato comunista foram a base das condenações do ditador romeno Nicolae Ceausescu e aceleraram a desintegração do bloco soviético na Europa. Mas uma delas recebeu menos atenção do público. Ele disse que participou pessoalmente quando Moscou radicalizou, treinou e armou extremistas islâmicos, iniciando décadas de terrorismo pelo mundo contra os inimigos do Kremlin e contra civis inocentes.